Paz do Senhor, igreja, amém? Mais um dia, como é bom louvar a Deus, estar na casa do Senhor, ministrando mais um dia a palavra que Deus colocou no meu coração. E que seja não só para mim, mas que entre no coração de cada um de vocês, porque os que estão aqui foram escolhidos a dedos para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu quero que vocês abram em Filipenses 2, 7. Do 7 ao 11. Trazer a palavra de Deus é sempre com uma responsabilidade muito grande, porque às vezes o que a gente vive, a gente prega, mas ninguém sabe o que se passa dentro do nosso coração. É só o nosso íntimo, né? É nós e Deus, né? Todos acharam? Passo a ler. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O que falar no que Deus fez com seu Filho? Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Ele era filho de Deus, que está sentado nos céus. Só que ele tinha uma autoridade grande, porque Jesus tinha um poder. Jesus curava, Jesus andava com as multidões, Jesus contava parábolas, Jesus fazia tudo o que a gente hoje queria ter andado com Jesus, sentado com Jesus, conversado com Jesus. Mas mesmo com toda essa glória, ele não se engrandeceu sendo filho de Deus. Ele se humilhou, ele se esvaziou-se de si mesmo, sendo servo, sendo semelhante a Deus, sendo semelhante ao Pai. O que é ser servo para vocês? O que é ser servo para a igreja? Ser servo é servir de coração, é ajudar um ao outro em oração. Chegar e falar assim: você está bem? Eu não estou bem. Mas eu posso orar por você e você pode orar por mim. E essa situação pode mudar, independente de qual seja ela. Prostrando-se a Deus em espírito, agindo em verdade, não agindo pela carne, não tomando a si mesmo as culpas do mundo, humilhando-se por nós, fazendo com que Deus nos veja, com que se a gente se prostrar diante dele, sabemos que a gente vai ter um íntimo amigo, que conversa, que nos recebe de mãos dadas, mesmo a gente sendo falho e pecador, que não troca, não quer nada em troca. Aleluia, Senhor. Que ele deu a sua vida, Senhor, no Calvário, que ele entregou o seu Filho, através da cruz, que curou, Senhor, os nossos pecados, que ressaltou, Senhor, as nossas vidas, Pai. Oh, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, na nossa vida, Pai. Senhor, vem encher, Senhor, os nossos corações, Senhor, neste momento, Pai. Glória, Senhor, ao Teu santo nome, Senhor. Que toda língua, Senhor, confesse, Senhor, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor, que todo joelho se dobre, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor, glórias ao Teu santo nome, Senhor. Oh, Senhor amado, Tu és tremendo, Deus. Eu imagino o Senhor sentado à direita de Deus Pai que estás no céu, Senhor.
e olhando para nós e dizendo: filho amado, eu estou aqui. Eu vejo as suas lágrimas, eu cuido, eu encho, eu esvazio, eu faço o que for preciso. Eu entro na guerra para guerrear, eu entro, Senhor Jesus. Eu luto contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque os fins dos dias estão próximos. E não queira ficar de fora disso. As pessoas são maus, mas o nosso coração tem que estar firmado na palavra. Afirmado na presença do Senhor. O nosso Pai que está no céu, Ele ora para nós e não quer nos ver de forma diferente. Ele quer nos ver como cristãos. Ele não quer que a gente negue o nome dEle, porque muitas vezes isso vai acontecer, porque tem muita gente que tem vergonha de chegar e falar: eu sou cristão. Eu assisti um filme que falou sobre isso. Ela pregava, ela falava, mas para si. Só que quando Deus cobrou dela, ela passou a entender que ela tinha que falar que ela era uma cristã. Porque os de fora têm que ver que a gente é um cristão, e que a gente é diferente, que a gente faz a diferença no mundo. Através de roupa, sim, sei lá. Não sei como Deus vai entender isso, ou como as pessoas entendem isso. Mas eu vejo que é da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, do nosso falar, do nosso caminhar. E até mesmo da forma da gente conversar com as pessoas. Às vezes tem pessoas muito desanimadas que ainda estão no mundo e falam assim: eu não vou para a igreja. Por que eu vou para a igreja? Porque se eu for para a igreja, eu vou ter que me render aos tributos da igreja, eu não vou poder fazer tal coisa, tal isso, então eu prefiro ficar no pecado. Converter a nossa alma não é fácil, vencer a carne muito menos. Mas nós temos um Deus muito poderoso e que faz isso para nós e continua fazendo sempre, e que deu seu Filho amado por nós. E eu creio que muitas vidas ainda vão ser salvas. Porque quando a gente aceita Jesus, por mais que você saia lá fora, Ele te traz de volta. Seja de um jeito, seja do outro, seja na dor, mas Ele te traz, porque você tem um temor à palavra dEle. Você é conhecedor da palavra dEle. E a gente pode até achar que esse dia não vai chegar, mas vai. E esse dia está muito próximo, né? Eu creio que esse dia está próximo demais da gente, de um subir e alguém ficar. Mas isso faz parte. Então que oramos para que todos nós possamos subir. Mas também oramos para que se aqueles que ficarem, se ficarem alguém, que Deus tenha misericórdia deles, que passem por isso, provando que Deus, que nunca renuncie Deus. Que continue acreditando que Deus volta e que vai dar mais uma chance a eles. A nossa vida, ela passa por fases. Fases boas, fases ruins, né? Muitas pessoas hoje que eu conheço, umas 3 pessoas que eu conheço aí, receberam, uma vai receber um diagnóstico segunda-feira. E eu já sei esse diagnóstico, porque uma médica já me passou. E eu falei ontem: Deus, como que eu vou falar para ela? Eu não posso falar para ela esse diagnóstico. Mas também, por um lado, eu não posso mentir. Porque a Bíblia fala que a gente não pode mentir, né? Que Deus vê a nossa mente. E ela confia em mim. Porque quando ela fez esse exame que ela achou que poderia ser, o médico poderia ser, ela me mandou uma mensagem. E ela falou assim: o médico acha que é isso, isso, isso. Eu falei para ela: apenas creia. Deus é poderoso. E se eu passei, você vai passar. Tenha fé, não perca a fé. E saiu o resultado dela ontem. Aí eu conversei com uma médica, a médica falou que era. E eu falei para ela assim, falei: Deus, ela confia em mim orar nas madrugadas, ela confia em mim falar com ela, né, durante o dia, desabafar, pôr para fora, porque ela não mora aqui, ela mora em Valinhos,
é longe. Mas a confiança que ela tem numa oração, que eu posso dobrar o meu joelho no chão e que pode chegar até os céus, é muito grande. Aí eu falei, eu não posso mentir para ela, mas então me deu uma estratégia para que ela vá procurar um médico, porque o médico dela estava de licença. Aí eu liguei para ela e falei, pessoa, eu como Juliana, se fosse eu, pegaria esse exame hoje e levaria em qualquer outro médico, fosse no hospital e falasse, fiz um exame, estou assim, 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 desde o dia que eu fiz, e não estou bem. Assim que o médico te atender, você pega esse exame e fala, tó, o resultado está aqui. É sabedoria? Não. É discernimento que Deus me deu. Por quê? Eu não menti para ela. Eu fiz ela procurar um médico. E hoje deu certo. Ela já foi no médico e, segundo, ela já vai ter a resposta que ela tanto, né, precisa. Não é a que ela quer? Não. Não é a que eu queria? Não. Mas eu creio, falei para ela, somente creia e tenha fé. Porque o nosso Deus é poderoso. E se você está desviada da igreja que ela está, volte aos caminhos do Senhor. Porque não há coisa melhor do que passar numa prova e numa luta com Deus junto, ainda mais nessa situação. Então, quando eu falei para ela assim, dobre seu joelho, prostre-se diante de Deus. Ele é o único que pode curar, ressaltar, salvar, libertar, tirar toda dor, tirar toda mágoa, porque Ele é o nosso amigo íntimo. A gente tem que fazer de Deus um amigo muito íntimo da nossa vida, que fala com Ele, às vezes lavando louça, que fala com Ele, às vezes dirigindo, que fala, Senhor, eu te convido a ficar na minha vida, eu te convido a ficar no meu trabalho, eu te convido a ficar na minha casa. Participa das minhas coisas junto comigo, vai na frente, toma a direção. Porque cada oração que a gente faz, se a gente faz um pedido e coloca na mão do Senhor, a gente não pode tirar aquilo lá da mão de Deus. Porque se você tira, você não tem confiança nenhuma nele. Passe o tempo que passar, Ele é fiel para cumprir as promessas nas nossas vidas. Vai levar 1, 2, 3, sei lá, tem gente que leva até 20 anos, mas Ele cumpre a promessa, porque Ele é fiel. Agora, se eu colocar e eu tirar, eu desacredito que Deus pode fazer. E Ele faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. E que todos que neles creiam, os joelhos se dobrem diante de Ti, prostrados, porque é assim que nós devemos chegar a Deus, prostrados, quebrantados, apresentando a Ele com as nossas lágrimas, com o nosso, até como a nossa derrota, porque a gente é derrotado durante o dia. Às vezes chega no fim do dia e você fala assim, nossa, hoje meu dia, né? Mas se você se prostrar diante dele e falar, Senhor, hoje eu fui derrotado, mas amanhã eu quero estar de pé de novo, porque amanhã é um novo dia, uma nova alma, um novo amanhecer. Deus faz um amanhecer tão lindo, amanhecer o sol. E eu aprendi a acordar de manhã e abrir os olhos e falar assim, eu te amo, meu Deus. Depois eu dou bom dia para o Bruno, né, lógico, senão ele fica bravinho. Mas eu falo assim, Deus, eu te amo. O Senhor é o Deus fiel da minha vida. O Deus que cumpre todas as promessas. Eu vi um testemunho de uma mulher, e ela falou assim, ela chegava na igreja, podia ser culto de oração, culto de jovens, culto de que fosse. E ela chegava e falava, Deus fiel na minha vida. E ela falava bem alto. E isso constrangiu o pastor. E o pastor um dia estava numa padaria, agradecendo uma pessoa que tinha doado umas coisas para a igreja, e chegou assim, ó, a mulher, e falou, Deus fiel da minha vida. Aí o pastor fez assim, e chegou ela de novo, bem aqui na padaria, bem agora. Aí ele pegou e falou assim, ela virou e falou pro cara que tinha doado as coisas, falou assim, o Deus da sua vida não vai deixar sua mulher morrer por essa doença. Aí o pastor falou assim, essa mulher é profeta mesmo, porque ela está falando uma coisa que ela nem conhece a pessoa, né? E ele foi num culto de oração, e ela foi também, e ela ficou, Deus fiel da minha vida. Aí ele pegou e falou assim,
irmã, vamos conversar ali no cantinho, porque os jovens, né, estão ficando constrangidos por conta de você ficar falando toda hora essa frase, e eu quero saber o que Deus fez. Aí ela virou e falou assim: o Deus fiel da minha vida, eu era desenganada de ter filhos. E por 7 anos eu orei a Deus e Deus me deu um filho. Ele, ai, amém, graças a Deus. Deus seja louvado. Ela falou, não, agora você não queria ouvir, você vai ouvir até o final. Aí ele ficou sentado e ela ficou orando para ele, falando para ele tudo que Deus tinha feito na vida dela. Quando a criança teve 9 anos, que ela engravidou, teve a criança teve uma leucemia muito forte. E que ela foi desenganada pelos médicos. É uma cidade perto, não é muito longe daqui não. E quando ela chegou no hospital, o médico chegou para ela e falou para ela assim: a tua filha não tem mais salvação. Então, a gente vai doar alguma coisa de alguns órgãos dela e amanhã você vem buscar o corpo dela para levar para fazer o funeral. Aí ela foi para casa, ela voltou para casa. Quando ela voltou para o hospital, ela chegou lá, estava uma correria no hospital, aí a moça, ela virou e falou assim: eu vim buscar a minha filha para fazer o funeral dela, porque eu tenho direito. A moça da recepção virou e falou para ela assim: não temos como te entregar a tua filha. A tua filha não está no hospital. Aí ela fez assim, ela se prostrou de novo diante de Deus e falou: eu tenho direito, meu Deus, de pelo menos fazer o funeral da minha filha. Aí o que acontece? Ela saiu desesperada para o hospital, subiu um andar, subiu outro andar, subiu outro andar. Quando ela passou por uma porta, ela viu uma criança sentada, ela reconheceu pela perna da filha dela. Ela tinha morrido, a criança estava morta. Ela voltou para trás e falou assim: filha, o que você está fazendo sentada aí? Ela estava brincando com uma outra criança num leito de hospital. Aí ela falou assim: mãe, eu fui para um lugar muito bonito, mas quando eu cheguei lá, apareceu um homem de branco e falou para mim assim, que o Deus da minha mãe, o Deus fiel na vida da minha mãe, ia me trazer de volta, porque ele era para engrandecer o nome dele. E nisso ela voltou. E aí o pastor começou a falar, e o pastor falou assim: agora eu entendo por que você fala tanto que Deus é fiel na tua vida. Porque você imagina você ir buscar o corpo do teu filho, ou de um ente querido, de qualquer outra pessoa, né? E não está. E falar, sumiu. Não está, a gente não sabe onde que está. E aí com isso eu aprendi que o Deus, ele é fiel nas nossas vidas. E esses dias eu estava passando por umas coisas aí que eu levantei mesmo, falei, eu vou orar, eu vou ministrar, eu vou dançar de madrugada, eu vou fazer o que for preciso para Deus me ouvir. E Deus ouviu. Ele me deu a estratégia, tirou um peso das minhas costas, me deu uma estratégia para poder, e me direcionou para um assunto que eu pudesse resolver aquele assunto. Por quê? Porque eu me prostrei. Porque eu fui como serva, eu fui diante de Deus trouxe ele como meu íntimo amigo, que senta, que conversa. Eu sentei no chão da minha sala e eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe por que eu estou passando por tudo isso. Mas eu sei que o Senhor vai colocar a direção na minha frente, o Senhor vai me dar estratégia, vai me conduzir a um caminho que chegue a resolver isso. E foi o desenrolar de 2 ou 3 dias e eu consegui, não resolvi ainda, mas eu estou tendo a estratégia para chegar até a resolução que Deus me deu, entendeu? Então eu acho que quando a gente se tornar amigo de Deus, a gente tem que chegar cada vez mais próximo dele, tanto aqui na casa, aqui no altar, no culto de oração, ministrando na dança, né, que nem quando a gente ministra. É muito bom ministrar, porque eu falei para Deus, eu vou dançar para o Senhor, eu não sei quanto tempo, sei lá, né? Também não tenho mais uma idade, né? Vai que as meninas são mais novas, né? Vamos ver, né? Mas
Eu adoro ministrar para Deus, eu adoro louvar para Deus, porque Deus é tão bom na minha vida, tão bom, fiel, que eu acho assim que Ele, se Ele fizer mais para mim ainda, eu vou ser muito grata, lógico, vou ser grata, mas o que Ele já fez e tem feito para mim está imensamente maravilhada, sabe? Eu tenho os meus 2 filhos, que hoje eu estava conversando com o Bruno, eu falei para ele, não saia do caminho de Deus. Volte para a casa de Deus o mais rápido possível, porque os caminhos estão curtos, os dias estão encurtando. E eu falo para ele assim, filho, você tem que mostrar na onde você vai que você é um cristão. Que você levanta de manhã para ir na igreja, eu vou, mas eu vou fazer aquela parte primeiro, aquela parte é a parte do meu dia. E a Bia também, graças a Deus, agora a gente está bem, né? E agora vem o batismo, ela conseguiu também, em nome de Jesus também, né? Trazer o esposo para a igreja, e o batismo também já está chegando, né? E ele também, só que foi uma decisão dele, porque o Bruno tinha lá as coisas dele que ele cria quando ele era na outra religião. Só que quando ele chegou para mim e falou para mim assim, Ju, eu não posso mais fazer isso. Porque eu não posso, a partir do dia que a gente foi no retiro, ele fez para mim assim, eu não posso mais, porque se eu estou lá, como que eu vou estar fazendo isso aqui, ó? Eu não posso. Eu falei, é isso mesmo, porque a gente tem que mostrar isso lá fora. Hoje, muitas pessoas da família dele não entendem, né? Mas a gente entende que é o trabalhar de Deus, que foi uma decisão dele, mas que foi Deus que também colocou no coração dele, né? E que está próximo de se cumprir. Falei para ele, agora que é o tempo de, daqui até o batismo, orar, jejuar, porque o inimigo ele vai criar setas na vida de quem vai batizar. Isso é fato, né? Seja em pequenas coisas, seja em muitas coisas, ele vai criar setas. E a gente sabe que ele é traiçoeiro, mas que a gente tem um Deus tão bom, que se a gente jejuar, orar, buscar, clamar, ele vai nos guardar até o dia desse dia, né? Principalmente os que vão ser batizados, né? E é assim que toda língua confessará que o Senhor Jesus será o único e Senhor dos senhores, sabendo que aquele que entregou na cruz por nós ressuscitou e hoje o túmulo está vazio, porque Deus, o Pai, o colocou no lugar o mais alto, acima de todos. E tudo que pedimos, aqui eu vou repetir de novo, que pedimos em oração, no tempo certo, na vontade de Deus, se for para honra e glória, vai ser sempre para a honra e glória dele. Mas se for para o nosso bem-estar também, porque às vezes você pede alguma coisa para Deus, ele não te dá, não. Mas sabe por que ele não te dá? Ele não te concede aquela bênção? Porque ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Porque ele sabe que aquilo vai te tirar do caminho dele, porque ele sabe que aquilo vai ser mal para você. Então, que a gente possa cada vez mais se prostrar diante de Deus, reconhecer Ele nas nossas vidas todos os dias, todas as manhãs, madrugadas, no trabalho. O Renato passou por uma coisa muito triste antes de ontem, né, Renato? Não foi fácil para ele, a gente sabe, né? Mas na hora, a certeza que ele tinha era que Deus estava com ele, né? Porque ele é um servo, porque ele é fiel, porque ele cuida também da casa do Senhor. E o Senhor cuida dos que são seus. O Senhor cuida dos que estão aqui dentro. O Senhor cuida dos que trabalham na obra dele. Os que têm prazer de vir aqui, de servir, de varrer um chão, de lá abrir uma porta, de fechar uma porta, de receber uma pessoa, de dar um abraço a quem precisa. Às vezes tem muitas pessoas que chegam aqui necessitando de um abraço, necessitando de um ombro amigo para chorar. Às vezes não é só para falar, não. Às vezes a pessoa te abraça e chora, porque se ela coloca para fora aquele choro limpa a alma. O Espírito Santo desce com um bálsamo e vai limpando todas as impurezas, vai limpando toda a tristeza, toda a perseguição que a pessoa está passando, toda a guerra espiritual que está passando. Todos nós passamos por guerra espiritual, não adianta. Às vezes a guerra, ela vem e
fica aqui no seu ouvido e fala assim, o seu Deus não vai fazer. Mas a gente tem que dobrar mais e falar, vai. Ele vai fazer. Ele faz, porque Ele é o Deus que a gente crê, que a gente pode, que a gente sabe, que ressuscita mortos, que faz o paralítico andar, que faz o surdo ouvir, que faz o mudo falar. E Ele faz, e Ele vai fazer. E eu creio que Ele vai cumprir as promessas na minha e na vida de vocês no tempo certo. E Ele vai realizar tudo em boa obra. Então eu penso assim, que Deus Ele não demora em nada do que a gente pede, Ele apenas capricha, né? Ele molda como um vaso, Ele transforma os nossos corações. Pode ser que nesse período Ele esteja colocando mais amor, né? Pode ser que nesse período Ele esteja falando assim, essa pessoa precisa de um pouquinho mais de amor aqui, essa pessoa precisa de um pouquinho mais ser moldada aqui. Ele vai lapidando conforme a gente vai se entregando a Ele, né? Perfeito nunca vamos ser, porque o único perfeito é só Ele, Jesus Cristo, só. Mas Ele lapida aqui, ó, Ele tira aqui, ó, né? Ele tira mais um pouquinho aqui, Ele fala, epa, aqui está faltando uma coisinha, vou dar uma cortadinha aqui. Tal pessoa está fazendo tal coisa, vou dar uma fisgadinha ali. Uma fisgadinha de Deus dói bastante. Por quê? Porque depois você reconhece que doeu, que você falou, que você pensou sobre algo que não deveria pensar. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que vigiar até em pensamento. Porque às vezes o ato do pecado a gente comete até sem falar, só no pensar. Eu estava conversando sobre isso esses dias e eu falei que tudo bem, o pecado eu acho que se a gente pensar, a gente peca. Mas eu acho que se você pensar e falar ou fazer, você peca 2 vezes mais. Porque se você pensou, mas já se arrependeu, a pessoa que você pensou sobre ela não vai nem ficar sabendo. Mas se você pensa, fala ou faz o ato do pecado, para uma pessoa, para qualquer coisa que seja, você vai saber que você pecou 2 vezes. Você não pecou só em pensamento, você pecou no agir, no falar, né? No ofender, no magoar. Porque quando a gente é magoado, a gente tem que pedir para Deus para tirar essa mágoa da gente. E isso é só o tempo. É só o Espírito Santo visitando, passeando, pedindo a Deus, clamando. Mas a mágoa passa, gente. A mágoa ela não fica aqui eternamente, não. A mágoa ela passa. O pecado também passa. Porque Deus perdoa nós pecadores. Porque senão Jesus não tinha morrido na cruz por nossos pecados. E mesmo assim, durante os dias de hoje, a gente ainda peca. Mesmo assim, a gente ainda é falho. Às vezes a gente ainda pega e ainda fala assim, Deus, será que eu vou conseguir seguir a reta final? É o que a gente quer, né? Todo mundo deseja isso na igreja, né? Mas às vezes a gente tem que lutar contra a carne para não pecar mesmo. Eu não falo assim de pecar em várias outras coisas. Pecar que eu digo é de falar assim, Senhor, será que hoje eu não vou fazer isso? Será que se eu fizer aquilo vai ser do agrado do Senhor? Se não for do seu agrado, que o Senhor tire da minha vida. Se não for do seu agrado, que o Senhor afaste de mim. Porque a partir do momento que nós ministramos a palavra de Deus, eu não sei, não tenho muita experiência nisso, né? Mas eu creio que Deus se alegra, porque cada palavra que chega aqui, ela chega no coração de alguém. Porque Deus coloca primeiro no nosso coração. Então, como eu falei, eu me esvaziei. Eu estava passando por um momento difícil, mas eu fiz isso. Eu me esvaziei para Deus. Eu fui lá e me esvaziei e falei, estou vazia, Senhor, me enche de novo. Enche com o teu poder, enche com a tua unção, enche com o teu Espírito Santo. Seja através do louvor, seja através da oração. Que a minha oração para os enfermos que me pedem chegue ao teu colo do jeito certo, do momento certo.
Que o Senhor traga a bênção para eles no momento certo. E que se não for cura da carne aqui, que seja cura espiritual. Porque a gente pode perder aqui, pode falar, eu perdi essa batalha aqui. Mas eu ganhou no céu, porque uma alma subiu para o céu. Porque só dela ouvir que você falou de Deus para ela, se Deus chegar a recolher por qualquer outro motivo, é um ganho para ele. E para a gente também, porque a gente pregou a palavra. E chegou aquela sementinha no coração daquela pessoa. E eu creio que essas duas pessoas que estão passando por essa necessidade, por essa enfermidade que não é fácil, vai passar, né? Pode ser que não seja do jeito que eu quero, com a cura da carne, mas pode ser que seja com a cura que eu estou também orando espiritual. Que para ela já seja, se chegar a acontecer alguma coisa, já seja o arrebatamento da igreja, né? Porque eu sei que Deus vai curar. Porque às vezes a gente ora por uma pessoa e fala, Senhor, eu preciso que ela fique curada, eu preciso que ela sare, eu preciso que ela tudo, mas acontece que não. Às vezes Deus leva, mas Deus leva, por que Deus leva? Porque chegou a hora dela. Porque a nossa vez, a gente não sabe o que a gente vai passar aqui ainda. Nós vamos passar tempos muito difíceis. Tempos que a igreja vai ter que se prostrar e vai. Como que você não vai negar a igreja? Como que você não vai negar a Deus? Eu não quero negar. Mas os tempos vão ser difíceis. E aí o cristão vai ter que se dobrar e prostrar e falar, eu aceito, eu continuo crendo que eu vou com Deus. Então, igreja, eu peço que vocês, cada um de nós aqui, dobre mesmo, que toda língua dobre, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que o Senhor é o Senhor dos senhores e que os céus e a terra estão sobre os nossos joelhos. Que cada um de nós possamos, Senhor, encher, Senhor, as nossas vidas, Senhor, com a Tua unção, Senhor, com o Teu poder, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor, a cada dia, Senhor. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, Senhor. Que o Senhor cuide de nós, Senhor, na Tua vida, na nossa casa, Senhor, na nossa família, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, para dentro da igreja, Senhor, os que estão nossos, Senhor, que estão lá fora, Senhor. E os que ainda não estão também, Senhor, na igreja, que a gente consiga, Senhor, trazer, Senhor, para a Tua casa, Senhor. Porque o Senhor é poderoso e através da nossa oração, no tempo certo, o Senhor vai trazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço, Senhor, a oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Vamos aproveitar que nós estamos com o horário aí bem leve. Venham todos para frente, nós vamos ungir todos vocês com óleo nessa noite, amém? Enquanto a Carol vai estar louvando lá, vem todos aqui na frente, faz uma roda aqui, nem que você empurra a cadeira para trás. Nós vamos orar um pelo outro nessa noite. E pedir para o pastor Vanderlei, pastor Altair, pastor Renata, Patrícia, está ungindo todo. Faça uma roda aqui. Nós vamos pedir a proteção de Deus, a unção do alto sobre as nossas vidas. Você vai receber uma unção na sua mão e quando você chegar na sua casa, você vai tocar na porta da sua casa, na pessoa da sua casa que ficou lá, e em nome de Jesus, pode fechar a roda aqui, irmãos? Em nome de Jesus, pode pegar enquanto a Carol louva, pegue o óleo aqui e unja todo mundo para mim, por favor. Aleluia. Pense em tudo que a Juliana falou nessa noite. Deus é bom para mim, Deus está conosco. Ele tem nos livrado, Ele tem nos curado, libertado, dado força, esperança para cada um de nós. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode ungir todo mundo, amém? Aleluias. Glória a Deus.
Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai.